Olá, Lucas Cogueira aqui, historiador, idealizador e um dos organizadores da Feira Medieval do Parque Histórico de Carambeí. Ansiosos pela Feira Medieval que teremos esse ano? Enquanto a quarta edição do maior evento medieval do sul do Brasil não chega, nós do Núcleo Educativo produzimos alguns vídeos sobre esse período que mexe com a nossa imaginação. E no vídeo de hoje, para inaugurar essa viagem medieval, vamos falar sobre mitos e verdades sobre a Idade Média. Quem nunca ouviu falar que no senso comum de que a Idade Média era a famosa Idade das Trevas, com bastante caça às bruxas, barbarismo, violência, ignorância, cavaleiros salvando donzelas, vikings usando capacetes e chifres e dragões e muitas outras coisas. Mas será que era tudo isso verdade? Preparamos 6 fatos sobre a Idade Média para checar o que é mito e o que é fato. Vamos lá? Vamos começar com o mais clássico de todos. A Idade Média foi mesmo uma Idade das Trevas? Esse termo foi usado pelos renascentistas e iluministas que descreveram essa era de forma pejorativa. O período medieval não tinha nada de escuro. Pelo contrário, foi marcado por cores vibrantes, tanto nas roupas quanto nas artes. E também é nessa época que muitos folclores tomam forma e outras tradições populares ganham força, como o carnaval, por exemplo. E não precisamos nem falar que o símbolo da intelectualidade da ciência hoje em dia, as universidades, surgiram na Idade Média. Já no século XII, existia toda uma indústria livreira impulsionada por monges copistas através de uma linha de produção. Sim, existia analfabetismo na Idade Média, mais do que hoje, mas a escrita e o conhecimento estavam muito bem preservados. As pessoas na Idade Média acreditavam que a Terra era plana? Bom, essa fake news começou faz tempo, mas não foi lá na Idade Média. Foi uma biografia incorreta de Cristóvão Colombo, do século XIX, que começou acusando o povo medieval de acreditar que a Terra era plana. Para começo de conversa, esse debate nem ocorria na Idade Média, até onde sabemos, ao contrário do que acontece hoje em dia. Será que somos nós que estamos vivendo na Idade das Trevas? Bom, deixa pra lá. Só para citar uma fonte de que essa visão de mundo não coincide com a Idade Média, já no século XIII já existia um manuscrito literalmente chamado de Da Esfera Mundi, que em português significa sobre a esfera do mundo, que trazia elementos básicos da astronomia e foi escrito por Johannes de Sacrobosco. Ser cavaleiro não era para qualquer um. O equivalente do cavaleiro hoje em dia seria uma pessoa que é um fazendeiro, um político, um advogado, um policial e um soldado com as armas mais avançadas do nosso período. Sim, cavaleiros não eram tão comuns assim na Idade Média, apesar de ser a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando pensamos nas guerras medievais. Cavaleiros não eram apenas guerreiros de elite, mas também eram parte da elite da sociedade. Para se tornar um, era necessário ter uma origem nobre, passar por um treinamento rigoroso ao longo da sua vida. Também era uma formação que envolvia muito mais do que atributos físicos de um atleta, mas principalmente conhecimentos de administração, pois alguns se tornavam senhores feudais e precisavam conhecer leis além de aplicá-las em alguns casos. A princípio, os cavaleiros eram apenas combatentes, mas lá no século XII isso começou a mudar. Os ideais cavalheirescos começam a surgir. Idealiza-se um guerreiro perfeito, em combate e em postura, que representa os valores cristãos, que respeita as mulheres e protege a igreja e os fracos. Mas vale lembrar que toda regra tem a sua exceção. Também houveram muitos cavaleiros mesquinhos, errantes, criminosos e déspotas. Gilles de Rais, quem o diga, andava ao lado de Joana d'Arc, mas era um verdadeiro serial killer. As pessoas viviam mais próximas das florestas antigamente. Calma lá, isso tem um pouco de romantização, mas também tem um pouco de verdade. Sim, hoje em dia o desmatamento desencadeado pela Revolução Industrial fez com que as florestas no mundo todo diminuíssem. Se compararmos a gente com a Idade Média, vamos ver que ela era mais verde do que o nosso dia a dia. Mas isso não quer dizer que os caras viviam como elfos, abraçados em árvores. Pelo contrário, vale lembrar que a principal economia medieval era rural. Os feudos necessitavam de uma produção agrícola expansionista para plantar.
E é preciso abrir campos. Para abrir campos, é preciso, então, desmatar. Há estimativas de que entre os anos 800 e 1300, só na França, 30 milhões de hectares de florestas foram reduzidas para 13 milhões. A revolução da agricultura na Idade Média acompanhou um crescimento populacional. E somando um mais um, é óbvio que também houve um impacto ambiental para alimentar toda essa gente. Então, não, Robin Hood não tinha uma floresta tão densa assim para se esconder lá na Inglaterra medieval. Os vikings eram todos altos, loiros e usavam um capacete com chifres. Sim, eu sei que muita gente acha que isso era verdade. Mas não, isso é uma representação anacrônica de como eram esses guerreiros piratas. Primeiro de tudo, eles não eram tão altos assim, e nem eram todos loiros. Esqueçam Thor e Chris Hemsworth da Marvel. Vestígios genéticos de DNA nos mostram que a maioria dos vikings tinham cabelos escuros, assim como olhos escuros. E esses mesmos vestígios arqueológicos nos mostram que a estatura média deles era de 1,72 m, bem diferente da média atual da população escandinava de 1,82 m. Inclusive, os vikings não eram lá o melhor exemplo de DNA da população nórdica medieval. Isso porque o seu estilo de vida marítimo, aventureiro, permitia o contato com outras populações da Europa, com as quais eles também se misturavam, diferente dos fazendeiros nórdicos que nunca saíam da Escandinávia. Já os seus famosos chifres em seus elmos é pura ficção. Isso é uma reprodução romantizada de bárbaros lá do século XIX. Não tem nada a ver com os elmos históricos que os vikings usavam. E é óbvio que a cultura pop utiliza ainda esse imaginário para recriar alguns estereótipos. Então pode apostar que quando falamos em vikings, esqueça isso aqui. Pense mais nisso aqui. A medicina europeia na Idade Média não era tão avançada quanto a de seus vizinhos. Não estamos fazendo o juízo de valor. Se compararmos a medicina medieval da Europa com a árabe, podemos ver uma certa discrepância. Não que não houvesse uma herança da antiguidade clássica, como é o caso dos bizantinos, herdeiros diretos da cultura grega, que utilizavam a teoria dos humores de Hipócrates, onde acreditava-se que o corpo humano era regido por 4 humores: o sangue, a bile amarela, a bile negra, o fleuma, mas as enfermidades muitas vezes eram consideradas punições divinas e colocavam os enfermos em disputa entre o campo medicinal e religioso. Podemos fazer uma comparação entre a medicina europeia e a árabe em um episódio que aconteceu nas Cruzadas. Quando o senhor de Monestre, no Líbano, requisitou a presença de 2 médicos para tratar alguns enfermos, o médico árabe se chamava Thabit e era de fé cristã. Tratou de um cavaleiro com abscesso na perna e uma mulher que sofria de definhamento. No primeiro ele fez um emplastro, abrindo o abscesso e melhorando a perna do cavaleiro. Já na segunda passou por uma dieta para a mulher. No entanto, um médico europeu logo em seguida tratou os pacientes e sugeriu que a perna do cavaleiro fosse amputada, o que levou ao óbito. Em seguida acusou a mulher de ter um demônio em sua cabeça, raspando-a logo em seguida. Ao ver que isso não resolveu nada, com uma navalha ele abre a cabeça da mulher em forma de cruz e aplica o sal em seu cérebro, levando-a então a óbito. Bom, pessoal, essas foram apenas algumas curiosidades sobre a Idade Média, mas há muita coisa que ainda podemos aprender com esse fabuloso período da nossa história. São mais de 1000 anos de história. Se quiserem conhecer mais, fiquem atentos que tem mais vídeos vindo por aí. Até logo e vejo vocês na Feira Medieval nos dias 2 e 3 de setembro, aqui no Parque Histórico de Carambeí.